Oi, gente, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo da série de vídeos a ser gravado para disciplinas de decodificação da informação genética e nada mais justo do que a gente falar justamente sobre o processo de iniciação da replicação do DNA. Esse processo envolve algumas proteínas, dentre elas a principal é a que vai ser abordada majoritariamente nesse trabalho, que é a helicase, e as proteínas que interagem diretamente com ela. Os integrantes do grupo são Ana Karen, Beatriz Borges, eu, Paulo e o Vinícius. A nossa apresentação consiste basicamente em 5 principais tópicos: a importância do processo da iniciação da replicação de DNA e por que a helicase existe, basicamente. A interação da helicase com outras proteínas, tanto de fora desse ciclo de iniciação quanto dentro do ciclo de iniciação. A estrutura dessas proteínas, função e uma conclusão. Bom, começando falando um pouco sobre a importância, basicamente iniciar a replicação do DNA, pois sem isso seria impossível a multiplicação das células, já que você precisa dobrar a quantidade de DNA para que, quando as células se dividirem, cada uma fique com parte desse DNA. E a helicase, a DNA, DNA-B e DNA-C, que são as 3 proteínas principais, a DNA sendo o fator de iniciação da replicação, DNA-B é a própria helicase e DNA-C o fator de inibição da DNA-B, já que ela não pode ficar ativa o tempo todo, são as principais proteínas envolvidas nesse processo. O processo de iniciação basicamente vai gerar a forquilha de replicação, que é toda uma organização de proteínas em uma região, como a gente já viu em aula, que vão proporcionar a replicação do DNA. Aqui nós temos uma imagem, a primeira imagem de cima, representando uma forquilha de replicação, em que a gente consegue ver a polimerase, a gente consegue ver algumas outras proteínas e a própria helicase. A imagem de baixo é uma visão de cima da helicase, em que nós podemos ver o buraco ou a região por onde o DNA passaria para que ela possa abrir a fita. A função da helicase é justamente da helicase e da DNA-C em um complexo DNA-B-C, que a gente vai ver posteriormente, é justamente de abrir a fita. Ela vai passar e abrir a fita, uma vez que a polimerase, como a gente viu, tem uma potência gigantesca e ela consegue colocar várias bases em um período curtíssimo de tempo. Então, ela precisa que alguém abra o caminho e vá abrindo a fita do DNA na sua frente para que ela consiga fazer a replicação e colocar as bases corretas no lugar. E essa é justamente a função da DNA-B em complexo com a DNA-C. Bom, falando um pouquinho agora sobre a interação da helicase com outras proteínas e com o replisomo e como que ela faz isso. Então, nós temos aqui um videozinho que ele vai nos ajudar a tentar entender melhor isso. Então, nós temos aqui a DNA, que ela vai se ligar ao DNA, provocando uma tensão, e essa tensão faz com que abra um espacinho nesse DNA, como vocês podem ver. E aí nós temos a introdução das SSBs, que são proteínas ligantes de DNA de cadeia simples. Elas são homotetrâmeras, então elas são formadas de 4 partes iguais. E essas proteínas elas são responsáveis por não deixar o DNA helicoidar novamente ou quebrar. Então elas formam como se fosse uma estaca que ela deixa firme. Então agora nós temos aí mostrando a DNA-B, que é a helicase. Ela é uma hexâmero, então ela é formada de 6 partes, tá? A helicase ela vai ser a responsável por desfazer, entre aspas, essa hélice do DNA, e ela é também conhecida como uma arruela de pressão, porque ela consegue fazer essa abertura e esse fechamento. O responsável por fazer essa abertura e esse fechamento dessa proteína é o DNA tipo C, que ele é um monômero, mas para ele conseguir se ligar na DNA tipo B, ele tem que ser 6. E ele é um inibidor dessa proteína, da DNA tipo B. E aí, quando ele está ativo, a DNA tipo B não funciona. E ele é o principal responsável por esse movimento de abrir e fechar, como vocês podem ver aí no vídeo. Então, o DNA de cadeia simples vai passar por dentro desse complexo de DNA-B e DNA-C, como vocês podem ver aí no vídeo, e vai fazer essa abertura, né?
Então, mais à frente aqui, vocês conseguem ver esse complexo melhor, que é o do DNA-B e DNA-C. Então, aqui nós temos a DNA tipo B, que é a helicase, e ela vai se ligar aos 6 monômeros do DNA tipo C, que vai fazer essa abertura e esse fechamento como uma arruela de pressão realmente. Então, falando um pouquinho sobre a helicase e o replissomo, então nós temos que a maioria das proteínas que atuam na replicação do DNA, elas ficam associadas, formando um grande complexo multienzimático, que no caso é o replissomo, tá? No caso, é essa imagem que vocês estão vendo aí. E o replissoma ele é formado basicamente por duas polimerases tipo 3 do DNA, e elas são associadas a um subcomplexo enzimático, que é o primesomo ou primossomo, que é o responsável pelos primers, né? Que é aquela cadeia inicial para a gente poder fazer essa replicação. Então, a processividade da polimerase do tipo 3 do DNA, ela é explicada pelo fato dela estar associada a uma proteína que forma um anel ao redor da cadeia do molde, mantendo essa forma da polimerase firmemente presa ao molde, que no caso é essa arruelinha azul que vocês conseguem ver aí na imagem. Essa proteína é chamada de proteína do grampo deslizante, e associada à polimerase do DNA, que copia a cadeia leading, que é a cadeia principal, existe uma helicase, que no caso é essa roxinha que vocês estão vendo, lilás. E essa helicase, ela desliza sobre a cadeia leading, abrindo a hélice à sua frente. Dessa forma, a abertura participa também outra helicase, desculpa, que também faz parte do primesomo, e as proteínas SSB, que se associam ao molde da cadeia ligin, que é a cadeia atrasada. E o termo primesomo ele tem sido utilizado para descrever o complexo de proteínas responsáveis pela colocação dos primers, né, que foi o que eu tinha dito um pouco antes. Então, agora falando um pouquinho sobre essa interação proteína-proteína, vocês conseguem ver uma sequência de imagens, tá? Então, essas interações entre a helicase e os componentes da forquilha de replicação, elas promovem a organização do restante dessa maquinaria de replicação, vamos dizer assim, que outras proteínas se unem, então, a cada um dos dois complexos. Então, a helicase, ela recruta a primase do DNA, que vai interagir com cada uma das cadeias do DNA e sintetizar o primer das cadeias leading, como eu disse, as cadeias principais das forquilhas de replicação opostas. E aí, finalmente, a cada primesomo se juntam duas polimerases do tipo 3 do DNA, e cada uma delas interagindo com uma das cadeias moldes na forquilha de replicação. Com isso, se completa a montagem de dois replissomos, que passam a se mover a partir da origem da replicação em sentidos opostos, como vocês conseguem ver aí na imagem. E é o fato da molécula de DNA se replicar nos dois sentidos a partir de uma mesma origem. Isso faz com que o processo seja chamado de replicação bidirecional. Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre as estruturas das proteínas DNA, DNA-B e DNA-C. Começando pela DNA. A proteína DNA é um elemento crucial no início da replicação do DNA em bactérias, funcionando como um iniciador que reconhece e se liga à origem da replicação, ORC, para desencadear a abertura do DNA de fita dupla. Essa ação marca o ponto de partida para a montagem do replissoma, o complexo de proteínas responsável pela replicação do DNA. A estrutura do DNA é essencial para entender como o controle preciso do início da replicação é alcançado em células bacterianas. Vamos falar então sobre o domínio de ligação ao DNA. A DNA possui um domínio C-terminal específico para ligação ao DNA, que reconhece e se liga às caixas DNA-A, sequências específicas ricas em adenina e tiamina localizadas na região ORC do genoma bacteriano. Essa interação é crítica para a montagem do complexo de iniciação
uma vez que determina a localização exata onde a abertura do DNA começará. Agora vamos falar um pouco sobre o domínio de ligação ao ATP. A DNA é uma ATPase, ela liga e hidrolisa ATP. Esse domínio de ligação ao ATP encontra-se no núcleo da proteína e é crucial para a função da DNA, pois a ligação ao ATP regula sua atividade de ligação ao DNA e a subsequente ativação da origem da replicação. A forma ATP ligada da DNA tem uma afinidade maior pelas caixas DNA e é capaz de induzir a curvatura do DNA e o recrutamento de mais proteínas DNA, levando à formação do complexo de iniciação. Agora a gente vai falar um pouco sobre o domínio de oligomerização. A DNA pode formar oligômeros através de seu domínio de oligomerização localizado na região intermediária da proteína. A oligomerização é importante para a cooperação das moléculas de DNA na formação de um complexo filamentoso ao redor da ORIC. Esse processo aumenta localmente a concentração de DNA, facilitando a distorção e o desenrolamento do DNA na origem da replicação. Em resumo, a DNA desempenha um papel fundamental na iniciação da replicação do DNA em bactérias. Com sua estrutura multifacetada e interação coordenada com ATP e DNA na origem da replicação, garantindo o controle preciso e a temporização do início da replicação do DNA. Agora a gente vai falar um pouco sobre a DNA-B. A estrutura da DNA-B, uma helicase replicativa essencial em E. coli, é fundamental para o processo de replicação do DNA, certo? E o complexo hexamérico de DNA-B forma um anel que desempenha um papel crítico em desenrolar o DNA de fita dupla, permitindo a síntese das novas fitas de DNA. A análise estrutural da DNA-B revela características distintas que são essenciais para sua função de helicase. Ela tem uma estrutura hexamérica, ou seja, a DNA-B é um hexâmero, que é composto por 6 subunidades que se organizam em estrutura anelar. Essa organização hexamérica é crucial para sua função, pois o anel é capaz de se encaixar em torno de uma única fita de DNA, permitindo que a DNA-B caminhe ao longo do DNA durante o processo de desenrolamento. Ela tem um domínio N-terminal, ou seja, cada subunidade de DNA-B contém um domínio N-terminal NTD, que é importante para a formação do hexâmero e interações com outras proteínas, como a DNA-C e a primase. O NTD pode adotar duas conformações distintas, a dilatada e a constrita, como a gente pode estar vendo aqui nas imagens, na imagem B e na imagem C, a gente pode observar bem. E aqui a gente tem também o domínio REC-A-like, que está envolvido na hidrólise de ATP, que fornece a energia necessária para o desenrolamento do DNA. A atividade ATPase é essencial para a função da helicase, pois converte a energia química do ATP em trabalho mecânico para separar as fitas de DNA. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre o canal central. O aspecto mais notável da estrutura da DNA-B é o seu canal central, que percorre o eixo do hexâmero. Este canal é grande o suficiente para acomodar uma única fita de DNA, ssDNA, permitindo que a DNA-B interaja diretamente com o DNA durante o processo de enrolamento. A interação entre a DNA-B e o ssDNA no canal central é mediada por várias características estruturais, como o loop L2. Emergindo dos domínios REC-A-like de cada subunidade DNA-B, os loop L2 desempenham um papel crítico na interação com o ssDNA. Esses loops entram em contato com a espinha dorsal do DNA e ajudam a direcionar o ssDNA através do canal central durante o desenrolamento. Vamos falar um pouco sobre a espiralização do ssDNA, ou seja, dentro do canal, o ssDNA vai adotar uma configuração em espiral destra, se aproximando da geometria de um filamento de DNA em uma hélice de formato A. Essa organização permite que a DNA-B rastreie ao longo do ssDNA de maneira eficiente. E interações nucleotídeo-proteína. As interações entre o ssDNA e os loops L2 não são apenas através de contatos de forças de Van der Waals com a cadeia principal dos loops, mas também envolvem interações específicas de pontes de hidrogênio e de sal com os resíduos de aminoácidos-chave. Ou seja, o canal central do DNA-B, juntamente com sua atividade ATPase e a capacidade de mudar entre estados conformacionais, são essenciais para sua função como helicase.
Ao desenrolar o DNA de fita dupla, a DNA-B permite acesso das polimerases ao template de DNA, facilitando assim a replicação do DNA. A complexidade das estruturas da DNA-B e sua interação com o DNA e outras proteínas replicativas destacam a sofisticação dos mecanismos celulares que garantem a fidelidade e eficiência da replicação do DNA. Agora a gente vai falar um pouco sobre a estrutura da DNA-C. A DNA-C, na sua interação com DNA-B e DNA, desempenha um papel crucial na iniciação da replicação do DNA em bactérias, agindo como um carregador da helicase DNA-B. A estrutura de DNA-C revela características únicas que facilitam a abertura do anel hexamérico de DNA-B, permitindo a carga eficiente da helicase sobre o DNA de fita simples, o ssDNA, um passo necessário para o início da replicação do DNA. A compreensão detalhada da estrutura de DNA-C e sua interação com DNA-B e DNA é fundamental para decifrar o mecanismo preciso pelo qual a replicação do DNA é iniciada em células bacterianas. A gente vai falar agora sobre o domínio A mais ATPase, que é o DNA-C, ele vai pertencer à superfamília das ATPases associadas a diversas atividades celulares, essa classe aqui A+, e vai possuir um domínio ATPase que vai ser responsável pela hidrólise do ATP. Esse domínio vai ser crucial para a função da DNA-C, porque a energia liberada pela hidrólise de ATP vai ser usada para induzir mudanças conformacionais em DNA-B e, consequentemente, na abertura do anel hexamérico da helicase. O domínio ATPase de DNA-C participa de interações intermoleculares com DNA-B, estabilizando a conformação aberta de DNA-B necessária para o carregamento no ssDNA. A gente vai falar um pouco sobre o domínio N-terminal na DNA-C, que vai desempenhar um papel crítico ao se ligar diretamente ao domínio N-terminal de DNA-B. Essa interação é fundamental para o processo de carregamento da helicase, porque permite que a DNA-C trave e abra o anel hexamérico de DNA-B. Esse domínio N-terminal estende-se como um braço de grappling, enganjando o DNA-B de maneira a facilitar sua abertura e a subsequente carga de DNA-B sobre o DNA. A região N-terminal de DNA-C possui uma conformação helix-loop-helix, que vai interagir especificamente com o domínio de ligação ao DNA da DNA-B, destacando a importância das interações proteína-proteína específicas na iniciação da replicação do DNA. Agora vamos falar um pouco sobre a função e mecanismo das proteínas. Aqui essa é a imagem que a Bia já mostrou, que é basicamente a forquilha de replicação com todas as proteínas trabalhando, mas vamos abordar um pouco mais no detalhe a DNA SSB agora. Bom, a DNA, que é essa primeira imagem superior aqui, do canto superior direito que vocês podem ver, a sua função é basicamente se ligar ao DNA, formando um complexo, e quando isso acontece, o complexo formado pela interação do DNA com as proteínas, com a proteína DNA, faz com que a hélice do DNA se abra ligeiramente, como a Bia mencionou, e aí essa parte aberta, obviamente, não é suficiente para uma polimerase funcionar, por exemplo. Então, para isso, a DNA vai acabar recrutando as SSBs que vão manter a fita aberta e estabilizá-la. Uma vez que, primeiro, uma fita única ela é muito propensa a se romper, e isso não é o que a gente quer, porque isso é um problema gigantesco. E também o fato de que vocês concordam que por serem fitas irmãs, elas são complementares, então elas poderiam facilmente voltar a se ligar. E isso é o que vai fazer com que essas proteínas vermelhas, que vocês conseguem ver aqui no vídeo, que são as SSBs, e a da imagem inferior, do PDB, se liguem nessas regiões e mantenham essa bolha de replicação aberta. Bom, aqui é só um pouco sobre a estrutura, mas vocês já viram isso com a Bia, então vou passar por questão de tempo. Um dos elementos principais para o funcionamento do replissoma é conseguir separar a fita dupla de DNA em uma, e assim fazer a cópia das fitas mães. Assim como Paulo falou sobre a proteína DNA, agora precisamos de mais duas proteínas essenciais para esse processo: a enzima helicase, que vamos chamar de DNA-B, e uma ATPase, que vamos chamar de DNA-C.
Ambas enzimas juntas, elas formam um sistema chamado DNA-ABC, onde a DNA-C é o inibidor da DNA-B. A helicase é uma enzima hexamérica em forma de anel e promove a separação das duas fitas de DNA, liberando a fita para ser molde da fita filha. Duas helicases são necessárias para o início da replicação, sendo cada uma para cada fita, sendo direcionada de acordo com a polaridade também da fita. E, entretanto, na sua forma de anel, ela vai ter duas conformações, né? Que vamos ter a conformação fechada, que é quando não é possível da mesma acessar essa fita de DNA, e também a gente vai ter a conformação aberta para poder, né, que ela consiga se alocar na fita de DNA. E para tal, as DNA-B, elas precisam da ação de uma proteína carregadora de helicase, que elas são as chamadas de DNA-C, para poder catalisar esse processo. E toda a física desse processo, ela ainda não é tão bem compreendida. A extensão do N-terminal da DNA-C se liga ao DNA-B e, além dessa junção, forma, né, essa abertura necessária para abrir o anel da DNA-B e ajuda na adesão da própria fita. Com isso, o sistema DNA-B vira um anel quebrado homo-oligomérico. Com esse vão criado, se faz uma brecha, né, no canal interior do complexo, sendo as dimensões quase lineares e flexíveis, né, que dessa forma permitem com que a passagem do DNA para dentro dessa cavidade seja possível. Tá bom, mas e o ATP nisso tudo? Enfim, todas as suas funções, né, do ATP não estão esclarecidas totalmente, porém acredita-se que, quando ele está ligado ao DNA-C, permite a modelagem do sistema e rotatividade do ATP, além de também proporcionar esse bloqueio do desenrolamento do DNA pela DNA-B. Logo, a DNA-C pode estar relacionada, né, à rotatividade do ATP no complexo, porém só com a presença da DNA-B e da fita simples de DNA, que a gente chama de ssDNA. E se observarmos a estrutura do complexo antes e depois do agrupamento no DNA, pode-se dizer que a DNA-C muda seu estado de ATP para o de ADP, dependendo de sua ligação e sinergia com a fita simples de DNA. E, bom, nesse complexo, 5 dos 6 domínios ATPase, que a gente vai chamar de cadeias L, G, H e J, podem ser vistos envolvendo a fita simples de DNA. O ácido nucleico, né, ele fica tanto torcido quanto menos bem ordenado na junção entre a DNA-C e a DNA-B. E é, pelo menos, parcialmente separado da subunidade carreadora, né, superior, que nesse caso vai ser a cadeia K que sobrou. Onde o DNA-C se liga ao DNA, cada protômero envolve 2 nucleotídeos em uma fenda formada entre a alça esticada e o ISM, que seria basicamente o motivo específico de inicialização desse complexo. Um aminoácido em particular, que vai ser a fenilalanina 146, que vai estar localizado na ponta do motivo iniciador do DNAC, atua como uma cunha para separar a cadeia de DNA de fita simples em segmentos de dinucleotídeos. E também temos um outro resíduo que vai ser a tirosina 179, que ela vai ficar na junção, né, dessa alça do loop, né, para fazer a transição para uma alfa-hélice, né? E aí vai formar contatos de Van der Waals com a região da ribose de um dos 2 nucleotídeos. E por último, a gente vai ter um outro aminoácido adjacente da mesma alça também, que vai ser a serina 177, que ela vai formar uma ligação de hidrogênio com esse fosfato vizinho. E esse foi o nosso trabalho sobre a replicação do DNA bacteriano.
Nossos agradecimentos à professora Juliana Smetana e também a toda a nossa equipe que trabalhou, estudou e a gente elaborou esse trabalho juntos. E as nossas referências. E muito obrigada pela atenção de todos.